Eu acho que transformar uma marca num fenômeno tem mais a ver com a tua capacidade de persistir e ter, obviamente, uma boa ideia e boas pessoas, do que com só uma boa ideia. E olha, começando uma série pra lá de especial, a história por trás das marcas. Não sei se você sabe disso, mas toda marca tem uma história única. E toda marca de sucesso, às vezes nem sempre foi sucesso, né? As pessoas às vezes veem uma coisa construída, uma coisa bonita ali e falam assim, tá vendo como é fácil pra fulano. Mas, peraí. Aquilo não nasceu pronto, né? Não de repente já chegou e estava ali. Não, tem uma história por trás, tem um caminho que foi percorrido para chegar ali até onde esse ponto que essa empresa chegou. E para isso, começando essa websérie aqui super especial, eu estou com Raul Matos da Biscoitê. E aí, Raul, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Prazer meu, obrigado por você ter aceitado o convite, vindo aqui compartilhar um pouco da sua história. E Raul, qual é a história por trás da marca Biscoitê? Senta que lá vem as histórias, né? Porque não tem uma história, né? São várias histórias e vários ângulos, mas a história começa, né? Se mistura um pouco a minha história de vida, né? Eu estou nesse mercado de biscoitos há 23, quase 24 anos. Lancei mais de 600 produtos aí de grandes marcas no Brasil e em 17 países. E viajava muito o mundo por causa dos nossos clientes internacionais. E estava nesse mundo de biscoitos. Eu sempre brinquei que o meu mundo sempre foi feito de biscoitos, porque a minha vida inteira eu estava nesse mercado desde meus 17 anos. E a gente via que tinha muito... o biscoito no Brasil era um produto muito básico, com uma qualidade relativamente ruim. E no mundo todo tinha biscoitos maravilhosos, biscoitos para presente. A gente fala, por que não tem no Brasil? E aí aquela resposta sempre, porque o brasileiro não paga, porque não sei o quê. E a gente resolveu ter uma ideia maravilhosa que era, já que ninguém fez, vamos fazer biscoitos para presente. O grande problema é que essa ideia era tão boa que ninguém topou. Nem meu sócio na época. A gente ia levar o projeto para os shoppings falavam, não, isso não vai dar certo, quem que vai comprar biscoito para presente? E aí eu falava, poxa, biscoito nasceu como presente há 7 mil anos atrás, época dos faraós, já era presente. E a gente só perdeu um pouquinho de tempo ali. Ele se perdeu ao longo da história e virou um produto mais popular. Mas a gente já acha que dá para resgatar, porque todo mundo tem uma memória emocional com biscoito. Todo mundo tem o biscoitinho da avó, o biscoitinho da tia, aquele biscoitinho que você fazia em casa. Então tem um comfort food, é um alimento muito confortável. Nostálgico. E é muito presenteável. E a gente resolveu resgatar isso e trazer os biscoitos do mundo todo num lugar só. Então são muitas histórias por trás da Biscoitê, mas eu acho que a mais curiosa dela é essa, que era uma ideia tão boa que ninguém acreditou. E hoje todo mundo quer copiar, todo mundo quer fazer, mas também foram 10 anos, quase 11 anos, para conseguir tirar essa ideia do papel. Mas você sabe, o Heródoto fala uma coisa que é o seguinte. Primeiro, quando você tem uma ideia, o pessoal vai te criticar e te chamar de louco. Aí depois que você faz, o negócio dá certo, o pessoal começa a te copiar. E depois começa a querer ser pai da ideia. Não, isso a ideia foi minha, isso aqui não sei o quê, isso aqui... Não, porque o fulano é diferente. Então, tudo é assim, cara. Então, eu até fiz uma trilha aqui sobre criatividade e aí a gente até discutiu, será que uma ideia boa, primeiro ela tem que ser rejeitada, né? Porque às vezes você tem uma ideia que todo mundo aceita. E aí você vai ver, coloca em secção, putz, se todo mundo aceita, ela não é tão inovadora. Porque ela tá já no inconsciente das pessoas. Né? O Henry Ford fala muito que... Falava que se ele fosse perguntar para os clientes o que ele queria, eles queriam cavalos mais rápidos. Não iam falar que queriam carros. Assim como se alguém, Steve Jobs, fosse perguntar se você toparia um celular sem teclado, você ia falar não. A gente não sabe o que o cliente... muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Né? Então, eu acho que sim. O mundo muda por causa dos loucos, né? Porque se você não é louco o suficiente para pegar uma ideia dessa... Não, a gente tava na carroça ainda até hoje. Tava na carroça até hoje, cara. Então, acho que todo empreendedor tem um pouco dessa inovação que beira a loucura ali, ou a fé de falar, não, eu acho que isso vai dar certo. Porque se você for com muitos dados, com muita pesquisa, você não inova.
Não, você nem faz. Você fica travado e fala, não vai dar certo o papel. E outro, o papel aceita qualquer coisa, né? Exato. Tanto número positivo quanto negativo. E sabe uma coisa interessante, né? Minha vida toda a gente desenvolveu projetos para as grandes indústrias, né? A Biscoitê é uma empresa extremamente inovadora. A gente lança mais de 120, 130 produtos por ano. Para você ter uma ideia, uma grande marca de biscoito no Brasil lança 3, 4, 5 SKUs por ano. E todo mundo fala, poxa, mas isso é uma loucura. E por que ninguém faz e você consegue fazer isso com um time até um décimo, um vigésimo, um centésimo do que as grandes empresas? Porque a gente acredita nisso. Porque esse é o nosso DNA. Inovar é o nosso DNA. O cliente vai até a Biscoitê porque ele quer algo diferente. Então a gente já nasceu assim. Então a gente organizou processo, pessoas, organograma, sem ter um organograma muito claro. Eu brinco que lá a gente tem um circlograma, né? Que é todo mundo está em volta do cliente. E a gente precisa tomar as decisões sem ter que passar por níveis hierárquicos, sem passar por níveis de decisões, senão a gente não vai fazer. E a gente precisa tomar risco. E lá a gente toma risco todo dia com muitas áreas. E por isso que a gente consegue fazer coisas que ninguém faz. Raul, tem outra pergunta importante para te fazer, mas antes quero fazer um lembrete pro pessoal aqui que acompanha o canal para seguir a Annelise Broker no Instagram e no LinkedIn, corretora de alto padrão e luxo aqui em São Paulo. Inclusive, ela é arquiteta e design de interiores, oferecendo aí um diferencial competitivo muito grande para quem está buscando um imóvel, seja para compra ou aluguel de alto padrão ou luxo. Então, segue aí annelise.broker, tá? No LinkedIn e também no Instagram. Ô Raul, agora é o seguinte, quando que começou a sua paixão por biscoito? Porque você falou que você tinha 17 anos, é isso? 17 anos. Na verdade, começou por uma história muito engraçada. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade e com 17 mais ou menos, eu trabalhava de promotor de vendas numa empresa de biscoito, pequenininha, e essa empresa quebrou. E quando essa empresa quebrou, nessa época eu fazia faculdade com bolsa, eu nasci na periferia, sabe? Não tinha nenhuma, minha mãe tinha já morrido, tá? Então a gente não tinha nenhuma estrutura, nenhuma grana para nada. E aí meu chefe falou, poxa, Raul, eu acho que você tem condições de tocar o negócio e tal, a empresa tá com uma dívida, você não quer ficar sócio do negócio? Aí eu falei, tá bom. Não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. E topei. E falei, legal, tal. E aí a empresa fazia uns biscoitos cobertos de chocolate. Uma marca incrível que chamava Tantan e Clipe. Incrível, só que não, né? Porque uma embalagem... Era tudo muito ruim. Mas assim... Inclusive o nome, né? Inclusive o nome. Não, Tantan. Tipo assim, essa empresa é meio Tantan. Você entendeu por que não deu certo, né, cara? Mesmo eu sendo um bom promotor de vendas, eu arrumava tudo bonitinho lá, mas não vendia. Mas aí eu acabei virando sócio dessa empresa, porque eu não tinha outra opção. E... na prática, comecei a me apaixonar pelo mercado de biscoitos. Biscoitos, barras de cereais, granolas. Então, ou seja, meu mundo todo foi nesse mundo de alimentos, né? Então, eu lancei muitas barras de cereais, barras de proteína, granolas, Crunch Granola Bars, que é um projeto diferente, biscoitos, cookies. E até que acabei vendendo, assim, a gente cresceu, acabei vendendo essa empresa em 2005, 2006. Em 2008, entrei sócio numa outra empresa, também de biscoitos no Rio Grande do Sul. E a gente acabou transformando essa empresa na maior empresa de cookies do Brasil. Então, crescemos ali muito. A gente tinha uns 20%, 30% do mercado de cookies no Brasil. Então, assim, não foi uma paixão de criança, mas eu acho que é um casamento muito longo, que eu já estou nesse mercado. E eu adoro não só biscoitos, mas a forma com que as pessoas se relacionam com alimentos. Eu acho que tem uma questão muito emocional, tem uma questão de nutrição, são vários aspectos que a gente pode explorar. Muito bom. E a Ana Casmanas tem uma história por trás de uma marca que ela vai compartilhar aqui com a gente. Vai aí, Ana! Eu vou contar para vocês a história do leite condensado Milk Made. Você já ouviu falar nisso? Milk Made, ninguém conseguia falar. Só que na época que ele foi lançado, o que acontecia? Não havia autosserviço, não tinha supermercado. Lembra das vendinhas? Aquelas onde a pessoa ficava o dono, e aí você chegava e falava assim, eu quero uma lata de leite, qual você quer? Aquele lá da moça.
E aí a Nestlé foi extremamente inteligente. O que ela fez? Escutou o consumidor e criou o leite condensado Moça. Muito bom, Ana, obrigado. E ó, a Ana Casmanas é especialista em licenciamento de marcas e personagens. Você também pode acompanhar ela no Instagram e no YouTube. Procura aí, Ana Casmanas. Ah, e tem LinkedIn também. O Raul, e biscoito, no final das contas, é paixão ou é negócio? Não tem negócio sem paixão. E não é paixão, é amor. E a gente fala isso na Biscoitê todos os dias. Porque a paixão, ela passa. A paixão, você desiste. A paixão é um negócio super intenso, que quase você não consegue suportar, e depois você cai porque tudo na vida é um pêndulo, né? Quando você vai muito para o lado, você acaba voltando para o outro. É amor, porque é longo prazo, né? Então, ou seja, a gente na Biscoitê, quando a gente começou a Biscoitê é a minha 5ª empresa. Então eu já tinha acertado e errado algumas vezes. E quando a gente começou com o propósito da Biscoitê, e que não tem nada a ver com biscoito. O nosso propósito é transformar a vida das pessoas através de momentos, biscoitos e presentes feitos com amor. Nossos valores são pessoas, amor e empreendedorismo. Então, quando a gente coloca isso à frente do negócio, a gente consegue dar o nosso melhor, porque o nosso propósito ali é que cada pessoa que seja tocada com o nosso projeto tenha a sua vida transformada. E não é transformada só do ponto de vista financeiro, mas eu falo isso para todos os nossos líderes, nossas encantadoras, né? Quando você vai para uma Biscoitê e alguém te recebe com um sorriso e alguém pergunta, bom dia, tudo bem com você? Olhando nos seus olhos, isso pode transformar a tua vida naquele momento. Você pode estar triste, você pode ter acontecido algum problema e você se sente bem num lugar onde a pessoa te trata bem, é algo muito poderoso. E a gente no varejo, que lida com milhões de pessoas todos os anos, a Biscoitê deve atender esse ano mais de 2 milhões de pessoas, são 2 milhões de chances da gente transformar a vida daquela pessoa que está ali. Então, não é paixão e não é business, e eu não acredito que... assim, já acreditei que a gente tinha que empreender por dinheiro ou como business. Já não acredito mais. Já o Raul 4.2 tem uma outra missão de vida, se não vale a pena desperdiçar o meu tempo para que a gente faça um negócio que não tem nenhum propósito. Não vale a pena, não estaria aqui por dinheiro nenhum no mundo. E não estaria fazendo o que eu faço na Biscoitê por dinheiro nenhum no mundo. E é por isso exatamente que eu faço. Então é muito mais do que paixão, é amor e é um desenvolvimento de negócio que a gente quer fazer no longuíssimo prazo e deixar um legado aí para essas empresas, para a nossa empresa e quem sabe ser um exemplo para outras empresas seguirem por esse caminho também. Ô Raul, agora você comentou das encantadoras. Quem são as encantadoras? As encantadoras são todas as nossas pessoas na Biscoitê, que a gente não gosta de chamar de vendedora, porque a gente tem um conceito de que a venda é a consequência de um cliente encantado. Olha, muito bom isso aí, hein? Outra frase, a venda é a consequência de um cliente encantado. Põe aí, Raul Matos. Por quê? Porque na prática, tá todo mundo cansado, ninguém quer mais uma relação transacional. Eu não quero comprar um produto, eu quero me envolver com aquela marca. E como você se envolve com a marca? Quando você é muito bem atendido, quando você tem um produto que você tem orgulho de dar de presente. E como a gente é uma marca de presente, a gente é uma marca que tem que transmitir esse amor. A gente trata as pessoas com carinho, com amor, isso transborda para os nossos clientes, transborda nos nossos produtos. Quando você compra um biscoito e leva para tua mãe, para tua namorada, para tua amiga, 90% da nossa venda é presente. As pessoas conhecem a Biscoitê como presente. E quando você leva um presente, é um gesto de carinho. Então, esse processo todo de encantamento tem que acontecer em todos os detalhes da loja, e as encantadoras têm que estar prontas para te ajudar e não para vender. Porque se ela estiver lá só para vender, ela vai ter uma relação transacional com você. E a gente fala que você pode ir na Biscoitê, provar tudo, tomar um café e não comprar nada. E tudo bem, porque no teu momento você vai voltar e vai comprar, porque a gente confia na nossa marca, a gente confia no nosso produto e a gente confia nas nossas encantadoras. Então, a relação transacional é uma questão de tempo. Muito bom. E falando em encantar o cliente, quero falar para vocês aqui da Unique. Você acessa o site unique.com.br, uma produtora de conteúdos
corporativos, exatamente para sua empresa. Você quer fazer um podcast igual esse aqui, videozinhos curtos, pílulas de conhecimento no YouTube para que os seus clientes conheçam a sua marca e sua empresa? Fala com a Unique. Agora você comentou essa questão de vendas, o Raul, e tem uma questão que é o papo de vendedor. Então a pessoa entrou numa loja, eu vou dar um exemplo da Biscoitê, vai, não que isso tenha acontecido comigo, mas só pra gente não acabar falando mal de ninguém. Aí chegou lá na Biscoitê e aí às vezes você deve receber clientes lá e fala assim, quanto produto, mas qual que é bom? Às vezes a pessoa pergunta, qual biscoito que é bom? E aí, papo de vendedor. Não, aqui tudo é bom. Não, mas como assim tudo é bom? Óbvio que tudo, você não vai vender produto ruim, né? Mas eu acho que aí poderia ser respondido com uma pergunta, né? Mas o que você procura? Qual que é o seu gosto? Né? Porque eu falo assim, o que serve pra mim não serve pro outro, né? Às vezes o pessoal fala, esse tênis é muito bom, mas eu vou experimentar, o número é 45, eu calço 43. Não vai servir pra mim, Sim. entendeu? Por melhor que seja aquele produto. E eu tô te falando isso porque qual que é o pior papo de vendedor que você ouve nos negócios, às vezes que você vai e o pessoal fala assim, não, aqui tudo é maravilhoso, aqui tudo é bom, é tudo não sei o quê. Aí fica papo de vendedor, sabe? Quando tudo é bom, nada é bom. É impossível que você goste... Por exemplo, tem 120 produtos mais ou menos em linha, né? Uhum. Então a gente lança muito, mas tem sempre mais ou menos 120, 140 produtos. Tem produtos que são os preferidos, tem produtos que eu gosto mais, tem produtos que eu gosto menos. Então... E eu acho que esse é um problema das pessoas. A gente precisa expor as nossas vulnerabilidades. Ou seja, tem produto que eu gosto, tem produto que eu não gosto. Agora, quando você... as empresas tentam fazer um discurso de venda padronizado através de um treinamento, isso já é um erro. Aí entra o papo de vendedor, né? Entra o papo de vendedor, porque no fundo, o que a gente fala na Biscoitê? Primeiro porque a gente não gosta muito da palavra treinamento, né? Treinamento presume que eu sei tudo e as pessoas que estão lá não sabem nada. Não é verdade. As nossas encantadoras sabem muito mais do que eu nas suas lojas específicas. E a gente permite que as pessoas falem a verdade. Então, apesar da gente ter os nossos best-sellers, os produtos mais vendidos, então o limonê, que é uma flor de fubá com limão siciliano, uma base de chocolate meio amargo, é incrível, é um dos produtos nossos mais vendidos. É o meu preferido? Não. O meu preferido agora é o de pistache, mas antes era o de Nutella. É um soft cookie maravilhoso. Então, ou seja, as pessoas que assim, quando a empresa te dá um script de venda para você seguir, já não é natural. Se a gente tivesse aqui nesse podcast um script, já não teria sido tão natural a nossa conversa. Então, a gente quer que as pessoas vendam aquilo que elas gostam. E na Biscoitê é muito engraçado. Porque eu tenho loja que vende muito o nosso tartufo, que é um biscoito de parmesão com trufas brancas incrível. Tem loja que não vende muito bem. Porque tem vendedor que vende isso, o cliente entra e fala, cara, pega o tartufo que é o meu preferido. Tem outro que fala, não, pega o limonade. Tem outros que falam, não, eu quero, eu adoro o sem açúcar, o sem glúten, o sem lactose, porque aquela pessoa é do mercado mais fitness mais tudo light bem. e tal. Então, acho que assim, tá na nossa mão como empreendedor deixar as pessoas falarem a verdade. Muito bom. E quando você deixa isso fluir, vira verdade. Então, de novo, o meu pitch para te vender um limonê, ele pode ser um pouco diferente do meu encantador da loja do Tamboré ou da Bahia. E tudo bem. Porque ele vai falar do jeitinho dele e você vai saber que aquilo é verdade. E você vai se conectar. As pessoas se conectam com verdade. Ninguém mais quer saber de chegar lá. Batata frita acompanha? Você quer chegar lá? Cara, não dá, entendeu? Cara, grande, não dá. O mundo mudou. E eu acho que as pessoas não estão mais dispostas a ser tudo bom. Quando tudo é bom, nada é bom. Olha, muito bom. Eu fico muito feliz de ouvir isso, que inclusive faz muito jus a eu tenho um livro de vendas, né? Que é o Vendas para Quem Tem Pressa, inclusive recomendar pro pessoal aqui. A gente já tá lançando ele fisicamente também, hoje ele só tá digital, mas que vocês praticam o que eu chamo de encantamento e não de enganamento. Porque tem lugar que é o enganamento. Não, isso aqui, não sei o quê. Aí vira o famoso papo de vendedor, que aí vira pejorativo, né? Não vem com esse papo de vendedor pro meu lado, não. Tanto que deveria ser uma coisa muito mais positiva. E de quem é a culpa quando isso acontece? Do vendedor? Não, da empresa. Da empresa. Pra mim é da empresa. Da empresa, porque no fundo é o seguinte, quando você direciona as pessoas a fazer isso, você não tá... Você fala, não, você precisa seguir um script, você tem que falar isso, tem que falar... Cara, as pessoas são robôs. E se são robôs,
Você não precisaria nem que tivesse pessoas. Ele pode colocar hoje com inteligência artificial. O ChatGPT você atendendo põe lá e as já pessoas- era. Mas as pessoas não querem. E aí uma coisa interessante, né? Até um outro tema que eu adoro, que é a inteligência artificial. E eu falo muito, né? O AI, né? A inteligência artificial vai mudar completamente a relação das pessoas, o trabalho, vai mudar tudo nos próximos 2, 3 anos, não é nos próximos 20. Só que quanto mais tecnologia a gente tem, mais carente de ser humano Sim. a gente também tem. Uhum. Então, quanto mais a gente vai para o lado tecnológico, quanto mais amigos você tem nas suas redes sociais, às vezes mais sozinho você tá. Então, quando a gente começou a investir tudo que a gente tinha e o que a gente não tinha em lojas físicas, eu escutei dezenas de pessoas falando, pá, mas isso vai acabar. Lembra que a gente começou a expandir e veio pandemia. Então, isso vai acabar, não sei o que, é só digital, só digital. Eu falava, cara, apesar de ser uma pessoa muito ligada com tecnologia, amo tecnologia, eu não me vejo digital, comprando tudo no digital. Eu posso comprar algumas coisas por conveniência. Sim. Mas o ser humano é um ser relacional. É um ser relacional. A gente precisa de outras pessoas para ser feliz. Ponto. Eu acho que assim, quando a gente... E uma coisa muito interessante, quando a gente fez uma reflexão, e até antes de fazer nosso planejamento de longo prazo, nosso propósito, né? Uma pessoa que eu adoro estava me ajudando a fazer isso, e ele falou assim, pensa o que não vai mudar nos próximos séculos. Não é o que não vai mudar nos próximos 10 anos. E aí, depois de muita discussão, a gente falou, poxa, pessoas gostam de pessoas. E se pessoas gostam de pessoas, quando eu tenho um produto que é um gesto de carinho, quando eu tenho uma rede com, hoje, mais de 500 encantadores, eu tenho pessoas ali para te ouvir, para te servir café, para te servir. Olha que bacana, pessoas para te servir, para olhar para você. Então, ou seja, isso nunca vai mudar. A gente tem uma área de digital incrível, a gente tem um omnichannel, você pode comprar na Biscoitê, online, offline, retirar, fazer o que você quiser. Mas eu tenho certeza absoluta que a tua maior conexão com a Biscoitê vai acontecer quando você estiver lá e receber um sorriso de uma encantadora. Uma relação humana, né? Uma relação humana. Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu fui num treinamento uma vez. Eu tava tendo uma palestra sobre inteligência artificial. E um dos palestrantes falou o seguinte. Nós colocamos um robô, inteligência artificial, para humanizar o processo. Quando ele falou isso, aí eu olhei pra trás pra ver se alguém tava esboçando algum tipo de reação. Eu falei, acabou a humanidade. Acabou. Porque não acabou porque não vai dar certo. Não, né? mas não vai dar certo. Não, mas é que assim, pra mim é o fim de tudo. Porque se a humanidade tá colocando um robô pra humanizar aonde a gente errou. Porque não é possível um robô ser mais humano que a gente. Porque eu acho que tem alguns negócios que a gente entra que realmente você fala assim, por que eu entrei nessa loja? Porque pra ser tratado desse jeito aqui, era muito melhor eu ter um robô. Era melhor comprar no site. Era melhor comprar no site. Por exemplo. Entendeu? Mas aí eu acho que assim... Primeiro que eu acho que tem um erro muito básico ali, né? É impossível que um robô... É impossível colocar um robô para humanizar o processo. Agora, é possível, provável e vai acontecer que a inteligência artificial passe a capacidade do ser humano. Isso vai tirar a nossa essência? Não. Porque, de novo, a gente vai querer se relacionar sempre com pessoas. Mas isso a gente sempre diz também em tarefas que são repetitivas. Ou coisas que, por exemplo, a gente não precisa fazer. Não, eu não acredito nisso. Por exemplo, eu acho que você vai... Eu acho, e com bastante estudo, uma vez que assim, a capacidade da inteligência artificial vai superar, inclusive, os nossos feelings, tudo que a gente fala, tudo que a gente sente... A criatividade, por exemplo, que é uma discussão que a gente tem, inclusive, com o nosso time de design lá e que hoje está um pouco esperado. A criatividade, como nasce a criatividade? Ela vem de todas as referências que você teve na tua vida. Então, as cores que você escolheu aqui, você, consciente ou inconscientemente, viu, gostou e teu cérebro vai fazendo... ele vai fazendo um processamento que você não percebe, mas fala, gosto disso. É que eu sinto que eu gosto disso. Você sente porque o teu cérebro está fazendo contas tão rápidas que você não consegue entender que ele está fazendo. Isso é impossível de, num médio prazo, ser comparado com as máquinas, porque com AI, porque você coloca bilhões de informações lá que a gente não conseguiria ter vida suficiente para absorver. Então a criatividade acontece dessa promiscuidade de dados na tua cabeça. Sim. Em algum momento dá um tic-teco, dá um pau lá e fala, pô, legal isso aqui, eu tive uma ideia. Mas isso vai acontecer, não tenho dúvida. Porém, isso não vai fazer com que o ser humano seja menos importante. Quando
as colheitadeiras automáticas começaram a, sei lá, colher cana, Sim. as pessoas diziam, poxa, as pessoas que trabalham aqui, elas vão ser demitidas, vão. E hoje elas têm trabalhos mais dignos do que aquele. Será que um trabalho repetitivo que um ser humano faz 8, 9, 10 horas atrás de um computador para alimentar a planilha é digno? Não, eu acho que, na Daqui minha opinião, que a não. 5 anos a gente vai falar não. Sim. Então eu acho que é se recolocar, olhar os papéis de onde a gente tem relevância. Mas esse é um papo longo. E talvez filosófico em alguns aspectos. Exatamente. Ô, Raul, agora você falou assim que você teve 5 empresas, né, antes da Biscoitê e tal. E muita gente fala que às vezes assim, antes de ter uma empresa de sucesso você precisa quebrar algumas vezes e tudo mais. Você acha que isso é um fato mesmo? Você precisa quebrar antes de ter uma empresa de sucesso ou isso é mito? Eu não recomendo que vocês quebrem, tá? Eu já quebrei, mas é muito duro. É óbvio que, como qualquer coisa ruim que acontece na tua vida, se você consegue pegar essa coisa ruim e aprender com ela, é positivo. Se você quebra e não faz uma reflexão do que aconteceu e acha que o problema foi a economia, que o problema foi o teu sócio, que o problema foi o teu funcionário, você é o problema. Então, de novo, quando você aprende, vale a pena quebrar. Quando você não aprende, é só um desperdício de tempo e de dinheiro. Então assim, sim, eu já quebrei algumas vezes na minha vida. É muito dolorido, porque no fundo quebrar... e você não quebra... Eu já quebrei crescendo, tá? Porque você fala assim, quebrou porque não tinha cliente para comprar. Não, porque você não quebra porque você não tem, às vezes, um produto que as pessoas querem comprar. Você quebra por falta de caixa. Uhum. Só que quando você começa a empreender, você não sabe a diferença de resultado e caixa. Você acha, não, estou comprando essa caneca por 5, vendo por 10, eu vou ficar rico com isso. Resultado. Uhum. De repente, o teu fluxo de caixa aqui, você precisa de muito mais dinheiro do que você tem. E você vai no banco pedir dinheiro, não tem dinheiro, então você quebrou, crescendo. Então, na prática, eu acho que não é vergonha quebrar. É vergonha não aprender com o teu erro. Não é necessário quebrar para ter sucesso. Mas é óbvio que se você consegue aprender com o que você fez de errado, o teu próximo empreendimento vai ser melhor. E eu no meu quinto, né, então já quebrei algumas empresas, já tive fundos que foram meus sócios, já vendi empresas, ou seja, acho que tive dos dois lá, tive Venture Capital, Private Equity, cara, o que você pode imaginar e já passou pela minha vida, ou sendo sócio ou sendo investidor. E eu digo assim, não tem certo, não tem errado, cada um vai traçar o teu caminho. Mas eu empreendo na Biscoitê hoje com muito mais tranquilidade que eu empreendi na minha primeira empresa, quando eu virei sócio sem saber o que eu estava fazendo. Eu lido com os problemas de uma forma muito diferente. Então isso acho que ajuda. Ô, Raul, agora como é que a gente faz para transformar a nossa marca num sucesso, um fenômeno, tipo o Ronaldo, hein? Olha, com muita dor, com muita persistência, com muito amor. Porque... é engraçado, né? As pessoas falam, nossa, mas a Biscoitê explodiu. Eu falo, cara, mas eu tô 11 anos fazendo isso, cara. Mas a Biscoitê tá em todos os lugares agora. Nossa, hoje eu vejo a Biscoitê. A gente tem milhões de pessoas que compram a Biscoitê. Todo mundo gosta. Mas eu levei um tempão. Eu tive um monte de erro. Eu coloquei produtos que não venderam. Eu não tinha essa consciência de encantamento desde o D0. Então a gente foi evoluindo. Eu acho que transformar uma marca num fenômeno tem mais a ver com a tua capacidade de persistir e ter, obviamente, uma boa ideia e boas pessoas, do que com só uma boa ideia. Eu acho que poucos persistem 10 anos. Poucos topam abrir uma loja como eu topei na entrada do estacionamento, embaixo da escada rolante, com uma marca para uma classe AB, que sabidamente não era o melhor ponto do shopping, mas era o único ponto que eu tinha. Poucas pessoas, depois de fazer isso, topam largar, no meu caso eu fiz essa opção, né? Largar uma empresa onde eu era diretor, tinha um baita salário, tinha um monte de coisa, para ir... A gente já tinha construído um transatlântico lá, para uma empresa super bacana, para ir remar numa canoazinha sozinho, eu e a minha esposa, Carol, minha sócia. Poucas pessoas estão dispostas a largar a Faria Lima para ir tirar café e lavar xícara por alguns anos, como eu fiz. Mas vale a pena
se você quer fazer algo diferente. É que eu acho que é igual eu disse aqui no começo, que às vezes a pessoa vê o resultado final e não vê o que a pessoa percorreu para chegar lá. E aí às vezes a pessoa tem essa ideia de que empreender, eu vou empreender, ano que vem eu vou estar igual a Biscoitê. Eu vou jogar 2 anos de bola aqui, eu vou virar um Ronaldo Fenômeno, entendeu? E o que é ter sucesso, né? Quantas lojas seria? A gente vai faturar algumas centenas de milhões de reais esse ano, mas a gente quer faturar 1 bi. Então, eu tô longe ainda. Quando eu comecei, de onde eu saí lá da favela até onde eu cheguei, eu fiz um caminho gigantesco. Mas onde a gente quer chegar ainda tem bastante coisa para fazer. Então, também é muito relativo, né? Isso, o que é ter sucesso. E se você empreende para ganhar dinheiro, esquece. Vai arrumar um emprego. Não dá. Você leva anos para ganhar dinheiro e muitas vezes você vai ganhar dinheiro de verdade quando você tem uma liquidez na empresa ou vende, porque quando você cresce, você tem resultado, mas você não tem caixa. Então, quando você vê uma empresa, às vezes você vê um cara muito rico, você pode olhar que às vezes a empresa está pobre. Ou a empresa já está num tamanho que consegue sustentar o sócio. Mas leva anos para isso acontecer. E o que eu mais vejo é as pessoas falam, poxa, mas eu queria empreender para ganhar dinheiro. Eu falo, cara, esquece. Você vai fazer outra coisa. Porque ganhar dinheiro mesmo, ter o salário no final do mês, só se você for funcionário de alguém. Porque isso está garantido. Agora, empreender pode dar certo, pode dar errado, pode levar 1 ano, pode levar 10. Então, as pessoas começam pelo motivo errado. Por isso que eu acho que elas não têm persistência e acabam desistindo. Agora, eu puxei essa questão do fenômeno, né, do Ronaldo, porque recentemente você fez uma campanha junto com o Itaú, que o Ronaldo foi lá na Biscoitê, né? Como é que foi isso? Você pode falar um pouquinho desse processo? Foi uma surpresa, né, assim, que eu vou te falar que eu já fui surpreendido várias vezes, mas essa foi uma coisa muito incrível, né? O Itaú, a empresa estava reposicionando a marca dele e queria trazer histórias reais de empreendedores reais que pudessem inspirar outros empreendedores para esse momento novo de marca deles. E porque, também pouca gente sabe disso, que as pequenas e médias empresas no Brasil representam mais de 60%. Quando você pega empregos informais, são quase 70%. Então, ou seja... Movimenta mais do que as grandes, né? Movimenta muito mais do que as grandes. Então, ou seja, um motor propulsor de inclusão social, de muitas coisas bacanas. Então... Quando eles quiseram trazer esse movimento, né, que eles chamam, e não é uma campanha, é um movimento, né, eles quiseram empreendedoridade. E aí eu fiquei muito feliz de ter escolhido a minha história para ser uma das âncoras dessa campanha. E aí foi uma surpresa. Eu estava na minha fábrica lá, gravando e tal, e aí em tese viria uma apresentadora falar comigo. E aí, quando eu olho lá na linha de produção, tá o Fenômeno lá fazendo biscoitês. E aí eu... sou super ídolo, meu ídolo, né? Super fã. Na hora eu fiquei meio sem saber o que fazer, mas foi muito legal porque eu acho que isso é bacana porque o empreendedor tem uma vida muito solitária e muito difícil. Você tem que tomar as decisões, muitas vezes você não tem dinheiro, muitas vezes você não tem apoio. Você ouve um monte de besteira, tipo assim, não, contrate só os melhores profissionais. Beleza, você não tem dinheiro para pagar a folha. Como é que você vai contratar? Profissional bom custa caro. Então, assim, são desafios que ao longo da trilha empreendedora, quando você começa só você. Então, você faz o café, você faz a planilha, você vende, você... Limpa o chão, limpa o banheiro. Cara, agora não, mas eu não sou o melhor, por exemplo, então eu vou contratar alguém, mas você não tem dinheiro, você vai fazer o quê? Então, tem muitas... façam também uma outra que eu sou polêmico nessa, cara, faça um plano de negócio estruturado, faça um fluxo de caixa. Cara, você não sabe fazer, você não tem dinheiro para contratar alguém, então começa a criar valor. Quando o Itaú veio com essa campanha, eu acho que é uma coroação dessa profissão às vezes tão martirizada que é o empreendedor, porque na prática é lindo quando dá certo, mas... Eu não tenho uma estatística, mas talvez 80% dos empreendedores que não dão certo. E aí? Ou os outros 10 que dão certo e às vezes estão passando aquela arrebentação, sabe? Apanhando mais do que batendo, sabe? Não é fácil. Então, ou seja, colocar luz nisso vai fazer com que as pessoas se inspirem mais em histórias reais que tiveram
dezenas de dificuldades do que naquela história que a gente vê na faculdade ou lê no livro do empreendedor visionário. Essa é uma outra coisa assim que eu abomino. É o unicórnio que agora tá em moda, né? Startup unicórnio. Graças a Deus o unicórnio já não tá mais em moda, porque o unicórnio nem existe, né, cara? Então já passou a moda do unicórnio, hoje estão falando dos camelos, empresas camelos, né? São empresas que elas vão estar aqui por muitos anos, porque o unicórnio ele voa e vai embora. Bom, pelo menos tem essa questão do longo prazo agora. Mas é isso, né? Você, quando empreende, leva muito tempo para dar certo. Eu vou empreender só querendo vender. Cara, você tem que ganhar dinheiro. Se você não ganhar dinheiro, você não sustenta o negócio. Então, eu acho que colocar foco nisso faz com que as pessoas que queiram empreender, empreendam pelo motivo correto. E que definitivamente não é ganhar dinheiro no D0. Mas poxa, eu tenho uma ideia bacana, eu tenho um sonho, eu quero movimentar as pessoas, eu quero fazer uma inclusão social. Eu convivo muito ainda com uma favela do lado do DR, de onde eu vim. Uhum. E eu falo, cara, assim, não tem lugar mais empreendedor no mundo do que dentro de uma favela. Porque lá todo mundo empreende. Porque as pessoas, às vezes, não têm emprego formal. Então, uma cuida do filho da outra, ela está empreendendo. A outra vira cabeleireira, ela está empreendendo. No domingo, vai todo mundo bater laje lá, estão empreendendo. Agora, o que a gente precisa no Brasil é dar luz e educação para os empreendedores. Porque se eu pegar essa cabeleireira que está lá empreendendo, que ela sai do trabalho dela e ela vai lá fazer o cabelo na vizinha, e eu der educação para ela e eu mostrar o caminho de que ela pode ser um dia uma grande empreendedora, se ela quiser, se ela for atrás, se ela estudar, se ela tiver determinação, eu posso transformar não só a vida dessa cabeleireira, mas ela vai contratar mais 1, 2, 3, 10, 15, 500 pessoas. Vai ultrapassar o Jaça, né? Vai ultrapassar o Jaça. Então, eu acho que esse movimento que o Itaú está fazendo é muito legal para dar luz aos empreendedores e que o nosso sonho é que tenham mais empreendedores. Países que têm mais empreendedores têm uma diferença entre ricos e pobres muito menores. Você sabia disso? Não. Então, isso é estatística. Então, quando você pega países empreendedores, você tem um gap social menor. Por quê? Porque quando você empreende aqui no teu podcast, você emprega algumas pessoas. Essas pessoas têm salários dignos e profissões dignas. E elas não precisam se submeter a coisas que às vezes não seriam ou ficarem desempregadas. Então, isso é muito legal. Agora, o Raul, como é que foi conhecer o Ronaldo? Foi legal? Putz, o cara é incrível. Assim, sabe? Depois, e é engraçado, né? Porque é um ídolo, né? E quando cara, eu conheci, eu falei, cara, o cara é o meu ídolo do futebol, de tudo, mas no fundo, pra mim, e eu adoro empreendedores, então eu sabia o outro lado dele, né? Aquele lado do empreendedor. Pra mim, o ponto mais importante da carreira dele não era exatamente o sucesso que ele fez no futebol, que foi incrível, mas era, depois de tanto sucesso, depois de ter sido eleito melhor jogador do mundo, de ter ganhado Copa do Mundo e tal, o que faz ter dinheiro, ter reconhecimento, ter fama, ter poder? O que faz ele voltar a empreender? O que faz ele pegar o patrimônio dele e entrar e se arriscar? Propósito. Porque eu me identifico muito com isso. Eu falei, cara, depois que eu vendi a minha quarta empresa, não que eu tenha vendido todas as outras, né? Algumas eu quebrei, como eu já contei pra você. Aí eu falava, cara, por que eu vou agora de novo tentar de novo? Porque quando você empreende, pode dar certo, pode dar errado. Sim, e ele não precisaria. Ele não precisa de nada. Curtir a vida. Ele não precisa de nada. Então, isso é o que mais me intriga e a gente conversou muito sobre isso. Foram muitas horas, né, lá juntos. E assim, tem um propósito maior por trás de você, no caso dele, fomentar o esporte, de trazer inclusão social. Então, tem um monte de coisa que está por trás dos movimentos que a gente vê na mídia ali. Então, foi incrível. Raul, agora eu queria contar a história desse produto aqui, que é o seguinte, gente, ó. Você tá olhando aí, provavelmente você tá vendo uma latinha, um rádio, né? E aí eu tô passeando no shopping com a minha esposa, e aí eu vi, nossa, olha um rádio ali! E aí eu fui ver, né? Era um quiosque, assim, no meio do shopping, né? Aí eu fui ver e falei, nossa, mas que é isso? E eu não tinha me tocado que era a loja do biscoitê, né? Aí eu peguei, nossa, é biscoito, meu! E porque a caixa me chamou a atenção porque eu tenho 2 livros de rádio, né? E que tô legal. lançando o 3º agora, né? E eu falei, meu, que ideia genial esse negócio de rádio, cara. E aí eu fiquei com isso, essa pulga atrás da orelha, e eu falei assim, moço, será que o Raul tem alguma ligação, alguma coisa com rádio? Como é que foi a ideia de criação? Você tem alguma história com rádio, cara, ou não?
Zero. Nenhuma. Na verdade, assim... na biscoiteira, atrás tem um livro, né? Então, ou seja, esse livro... Pega ele pra eu. Esse livro eu falo que é o livro mais gostoso de você ler. Porque dentro dele são canudinhos de wafer recheado com chocolate. Então, eu acho que... o que a gente tem? A biscoiteira não vende biscoito. A gente vende momentos. Então, quando você tem esse rádio, dentro tem um biscoito maravilhoso, um cookie de macadâmia com uma cobertura de chocolate. Aí você aponta o teu QR Code, tem uma playlist para você degustar esses cookies junto com a playlist. Então a gente fala, e aí depois que você vai comer os cookies maravilhosos, você vai guardar isso na tua casa. Então a gente sempre fala que a Biscoitê, ela não vende biscoito, ela vende um momento. Então na prática, você vai ter um presente que vai ser um momento. Assim como aqui, a gente fala conto para a vida mais doce. É um momento que você tem, assim como aqui na lata de queijos, são 4 biscoitês de queijos maravilhosos para você harmonizar com vinho, com uma cerveja ou com a tua bebida preferida. Então, a gente tem isso. Então, não tem uma ligação com o rádio, mas tem uma ligação com momentos. Então, o nosso time, e não é o Raul que faz, é a Carol, o Vitão, a Trinity. Eu não vou nem chutar mais nomes para não ser... Será injusto, né? Injusto, sim, mas é o nosso time maravilhoso que pensa essas ideias completamente fora da caixa. E a única coisa que a gente faz é dar corda para eles, que eles criam coisas maravilhosas. Bom, como tem a playlist dentro do rádio, né, que o pessoal pode acessar com QR Code e tal, vou te perguntar o seguinte, se você pudesse escolher uma música para ser a trilha sonora da Biscoitê, qual que você escolheria, hein? Olha, de bate-pronto eu diria Viva la Vida. Ah, muito bom. Eu acho que é algo que a gente faz com tanta paixão, com tanto carinho, com tanto amor que... essa música acho que ajudaria a gente a traduzir um pouquinho do que a gente quer, do que a gente faz, do que a gente quer passar para as pessoas. Raul, para a gente fechar o nosso bate-papo, o pessoal sabe que eu não vou aqui para polêmica, mas eu vou fechar esse bate-papo com uma pergunta muito polêmica. É biscoito ou é bolacha? Essa não é polêmica, essa é técnica. É só a gente olhar que não tem bolacha. E apesar de eu ser... Assim, então eu vou dar um disclaimer aqui, sabe? Apesar de eu ser paulista de São Bernardo, onde a gente fala bolacha, tecnicamente é biscoito. Então, por isso a gente colocou o nome de Biscoitê. Então, não existe essa polêmica. É biscoito, mas... Chama de biscoito, chama de bolacha. Eu tenho uma forma de a gente resolver isso aqui. Chama de biscoitê. Que aí você não tem esse problema, não tem cara. Problema nenhum, não é biscoito nem bolacha, é biscoitê. Não, pra mim, bolacha é o recheado. É o que tem um biscoito, recheio e outro biscoito. Isso pra mim é bolacha. Aí os outros é tudo biscoito. Então essa pra mim é a diferença. E pensa assim, bolacha é isso que você falou, biscoito é outro e os melhores são biscoitê. Pronto, já fiz até um jingle, né? Esse assim que fala? Jingle, dá pra virar. Jingle aí, pra tocar na rádio. Pronto, pra tocar na rádio, fechou. Raul, obrigado por você ter vindo aqui, aceitado o convite. Fiquei muito feliz e espero ter contribuído aí com o pessoal que acompanha o canal. Obrigado. Isso, prazer estar com você aqui. Obrigado, pessoal. E lembrando aí da Biscoitê, biscoito feito especialmente pra você. Rimou. Vejo você no próximo episódio. Tchau.